Será que a gente se esquece ou nunca chegou a saber? Olá a todos, eu chamo-me Nuno Sepulta e sou o criador do Chalupices com Estatística, um blog e podcast dedicado à estatística e ciência de dados em ciência e na sociedade. Este é o 7º episódio do podcast e hoje trago uma conversa com uma convidada que é uma força da natureza, apesar de ser paciente da encefalomite miálgica de síndrome de fadiga crónica. Apresento-vos a brasileira Ivana Andrade, que conheci em abril do ano passado, a quando da primeira Conferência Internacional em Covid longa e encefalomite miálgica e síndrome de fadiga crónica, conferência essa realizada na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A Ivana Andrade é formada em Direito, Fotografia e Psicologia, com uma trajetória profissional e académica voltada à interseção entre saúde e justiça social. Ela concluiu o estágio final no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e atualmente faz pós-graduação em Psicologia Hospitalar pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Além disso, está a frequentar o mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, com foco no desenvolvimento de um estudo epidemiológico sobre a encefalomite miálgica na cidade de São Paulo. A Ivana também fundou a primeira Liga Académica de Encefalomite Miálgica do Brasil, promovendo eventos com especialistas de relevância internacional e contribuindo para a disseminação de conhecimento sobre essa condição comum e tão negligenciada. Atua ativamente na defesa de pacientes com a doença, liderando iniciativas pela implementação da Lei de Políticas Públicas para Portadores de Encefalomite Miálgica no estado de Goiás. Ela pretende unir ciência, educação e políticas públicas para transformar a realidade de quem vive com a doença no Brasil. Finalmente, a Ivana é criadora e anfitriã do podcast Chronic Pod. A conversa de hoje durou cerca de 50 minutos e abordou vários temas, tais como decorreu o seu diagnóstico da doença, como é viver com a encefalomite miálgica, como é ser ativista da doença num país como o Brasil, onde não há grande reconhecimento da doença, como é falar com os políticos do calibre da Ministra Brasileira de Saúde para a promoção de guias de diagnóstico e tratamento para a doença em todos os estados brasileiros e como está a ser a sua experiência como anfitriã de um podcast dedicado a doenças crónicas. Por fim, perguntei-lhe como tudo estava a decorrer no seu plano de realizar um documentário sobre a encefalomite miálgica em língua portuguesa. Foi uma conversa cheia de energia que espero que seja interessante para todos aqueles que nos ouvem. Vamos lá então à conversa de hoje com a Ivana Andrade. Então vai, Ivana, seja muito bem-vinda aqui ao meu podcast Chalupices com Estatística. É um prazer ter-te aqui neste episódio. Vamos falar sobre a encefalomite miálgica, síndrome de fadiga crónica. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é: conta-me um pouco da tua vida e partimos daí. Oi, Nuno, quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui e estar participando desse projeto seu tão inovador, assim. É muito importante a gente sempre estar trazendo questões aí sobre a encefalomielite miálgica. A gente está num contexto em que quanto mais visibilidade a gente der para a doença, melhor, né? É uma luta contínua. Eu tenho a doença, né? Eu levei mais de 20 anos para chegar num diagnóstico. Foi um caminho árduo, não foi fácil, porque eu sempre fui taxada muito como a pessoa que tinha depressão, a pessoa que tinha ansiedade. Já experimentaram ali tudo quanto é tipo de antidepressivo e ansiolítico ali comigo. E nada tinha muito resultado, assim, né? E eu fui muito desvalidada, né? No aspecto dos médicos, assim, o gaslighting médico foi muito forte na minha vida, né? Sim. E foi algo que me deixou muito marcada durante minha vida. E é o que me estimula a lutar hoje por políticas públicas, né, para transformar a realidade em que esses pacientes vivem, porque eu acho que ninguém merece passar pelo que eu passei. Sim, estamos aqui exatamente para fazer um pouco a disseminação digamos, dessa doença. Eu fiquei curioso, nós nunca falámos sobre isso,
Mas o que é que, no fundo, o que é que desencadeou a doença em ti? Se tu tens alguma noção ou como é que é isso? Porque eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia, pessoas que não convivem com a doença não fazem ideia de quais são, digamos, os gatilhos da doença, né? Como é que isso Ah, se processou? en- então, na minha situação foram suposições, né? Eu cheguei a passar por consulta com o Dr. Luiz Naku, né? Que é uma grande referência no tema. E o Dr. Luiz Naku falou que em algum dos meus exames mostra que em algum momento eu tive mononucleose. Eu não sei que momento é esse que eu tive mononucleose. Assim, foi algo que passou desapercebido, talvez como uma gripe, alguma coisa assim. Mas eu, de fato, assim, para virar e falar assim, olha, eu sei o que é que desencadeou, eu não sei. Mas eu lembro que em dado momento ali da minha adolescência, bem no início da adolescência, eu tive algo parecido com uma gripe, em que eu comecei a ter cansaço com atividades básicas, assim, né? E depois disso, mas eu achei que aquilo era normal, eu não entendia direito Sim, aquilo. Você é muito novo, você não entende diferente, você não consegue sim. ainda entender o que é real, o que não é, né? Tá ali todo mundo falando que você tem depressão, então, deve ser depressão mesmo, Uhum. sabe? Acreditei por muitos anos que meu contexto fosse só depressão. Sim. Então quer dizer que tu, digamos, o histórico da doença foi um bocadinho. Os sintomas foram progredindo ao longo do tempo, não foi isso? Foi isso? Sim, sim, foi progredindo ao longo dos tempos. Sim. E quando é que tu realmente começaste a pensar que tem que ter um diagnóstico mais concreto do que propriamente, digamos, a depressão? Qual é que foi o momento de viragem? Ou se houve esse momento? Ou foi por meio de investigação? Começaste a ler? Como é que isso tudo processou? Em 2014, eu tive uma crise em que eu fiquei 4 meses de cama. E na Sim, época eu fazia tratamento psiquiátrico, né? Eu estava com acompanhamento com uma psiquiatra. E eu entrava em contato com ela. Nessa época eu fazia o curso de design e era fotógrafo, trabalhava com fotografia. E, e de repente eu fico 4 meses de cama. sim, E eu virei e falei assim, eu entrava em contato com ela e ela virava e falava assim, você tá desidratada, isso é luto, não sei o quê, porque eu tinha terminado um relacionamento, ela falava essas coisas e tal. Eu virava e falava, cara, não é, porque assim, eu tô querendo trabalhar, eu tô trabalhando deitada aqui, editando as fotos e tal. O problema é a hora que eu fico em pé. E sim, ela não me ouvia e tal. E nesse processo eu passei assim por mais de 10 médicos naquele período. E era uma loucura, Nuno, porque assim, eu tava tomando muito remédio psiquiátrico sim, sob orientação da outra psiquiatra, e eu chegava nos médicos, os médicos conversavam 15 minutos comigo e queriam inserir mais medicações psiquiátricas. E eu sim, virava assim, gente, mas nem eu sei o que é sintoma e o que que é eu, o que que esse povo tá querendo enfiar mais remédio, tem um sim, trem errado nisso, tal. sim. Eu sempre fui muito questionadora, né? Eu falei, esse trem tá errado, esse trem tá errado, esse trem tá errado. Aí eu procurei uma neurologista que já tinha me atendido há muito tempo atrás, e mandei meus exames para ela e ela virou e falou assim: Olha, Ivana, eu acho que você tem ansiedade generalizada, acho que você tem depressão e acho que você tem síndrome da fadiga crônica. Ok, Mas eu desconfio que ela falou da síndrome da fadiga crônica só para cessar essa busca minha por respostas, sim, sabe? sim, Porque ela falava para mim que eu precisava de um especialista. E é lógico que eu não ia achar um especialista no Brasil. pois, Foi quando eu achei o Dr. Luiz Naku. Só que o Dr. Luiz Naku se dispôs a me atender se ela fizesse o exame clínico, né? Cara, quando eu achei um médico especialista que ela pediu por mais de um ano, ela virou e falou assim para ela que estava resistente de conversar com ele, ela não queria conversar com ele, e ela virava e falava assim que meu maior problema era a ansiedade e a depressão, que se fosse síndrome da fadiga crônica seria fácil. uhum, E então, assim, foram 2 semanas para convencê-la a conversar com o Luiz, sabe? sim, Então, nesse processo, eu cheguei à conclusão de que ela realmente não acreditava naquilo. E o Luiz confirmou o diagnóstico.
Era uma das perguntas que eu queria exatamente perguntar, é que se as pessoas acreditavam nos teus sintomas, e eu até acho curioso que tu tenhas dito que no fundo tu tinhas POTS, não é? Que é uma intolerância ortostática, quando digamos, tens os sintomas agravam-se quando estás de pé. E como é que o médico via isso, não é? Como é que via? Era imaginado ou era provocado por ansiedade? Como é que era a Teve justificação? vários. Como é que era uma conversa com o médico? Eu não sei se é possível recriar esse A, a, episódio. Nuno, eu já fui em médico, que eu cheguei, eu apresentei a situação do que estava acontecendo e o médico virava e falava assim para mim: você tá muito bagunçada, volta quando você estiver melhor. Sim, pois. Eu já fui, eu já fui em médico que virou e falou para mim: ah, você sente dor? Não, porque assim, geralmente quando eu fico muito tempo sentada, eu começo a sentir dor. E na época eu estava na faculdade e tal, aí ele virava e falava assim: você sente dor na hora que você senta? Então evita de sentar. Então, É, sim, é uma descredibilização mesmo, é o gaslighting, né? É uma tentativa de convencimento de que você está equivocada. Já fui em médico que virava e falava assim: mas qual que é o seu problema? Eu virava e falava assim: são sintomas. Aí ele falou assim: não, mas para além de sintomas, você tem algum problema dentro de casa? Você está brigado é, com sua mãe e tal? sim, Entendeu? Então, eles descredibilizavam mesmo. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me impulsionam no sentido de lutar por política pública, sabe? Eu acho que ninguém merece passar por isso, por sim, esse, sim, por sim, esse gaslighting, sim. enfim. Sim, Porque já é uma doença difícil, já é um contexto em que você está vulnerável, né? E os profissionais da saúde estão despreparados para o acolhimento desse tipo de paciente. foi. Ou seja, eles nunca viram a doença como de origem orgânica. Veriam sempre isto como uma doença meramente Psiquiátrico, psicológica. psicológico. Que tipo de terapia psicológica te colocaram? A terapia cognitiva, cognitiva comportamental, Não, ou terapia. alguma coisa relacionada com o exercício? Houve alguma desse? Sim, eles sempre incentivavam fazer exercício físico, falava que isso era falta de exercício, mandava eu fazer exercício, isso é regra. O tipo de terapia, a tendência é que os médicos te direcionem muito para terapia cognitivo-comportamental, mas eu sou psicóloga, né? Eu faço terapia desde os meus 12 anos de idade, então, assim, eu tentei todas as vertentes e, assim, eu nunca me identifiquei muito com terapia cognitivo-comportamental. Sim, Acredito que tenham pessoas que se dão bem com ela, sabe? sim, Mas eu, particularmente, nunca acreditei. Então, assim, eu sigo muito a linha da psicanálise, eu tenho psicanalista e tal, mas a tendência é que os médicos virem e falem para você fazer cognitivo comportamental. Eu que não sim, obedecia mesmo, assim, porque eu virava e falava assim, cara, isso para mim não serve. Eu sempre tinha que ter um filtro, sabe, eu nunca chegava no, sim. no profissional da saúde acreditando nele plenamente. Eu chegava no profissional da saúde com uma peneira do que era útil, do que ele estava dizendo e do que não era útil, né? Sim. Eu acho que, no fundo, a classe médica tem uma ideia de tentar colocar as pessoas nas caixinhas que eles conhecem. O problema é que quando um paciente não se coloca numa das caixas que eles conhecem. E então uh, há aqui um certo atrito entre o médico e paciente. E nesse aspecto, não sei se é uma generalização, mas os médicos exatamente têm um género de superioridade em relação ao paciente, que eles é que sabem e o paciente não sabe. E então aí, não sei, é uma relação difícil, exatamente quando as coisas não são claras, principalmente para o médico. E, Sim, sim, existe uma crença de que, inclusive, esses tempos atrás eu entrevistei uma pessoa que ele é médico, ele é psiquiatra e ele é psicanalista também, enfim, ele dá aula de psicologia para profissionais da medicina. E ele me falou abertamente que ele acha que
que a relação médico-paciente é vertical. Pois, pois, pois. Eu imagino isso e eu acho que exatamente isso provoca essa tal ansiedade, não é? Principalmente no paciente. No paciente. Eles não estão abertos a escutar o que está acontecendo, Pois. eles não acreditam, eles já chegam com um pré-julgamento, né? Então, eu acho que isso é uma das questões, assim, que deveria ser trabalhada no na questão de formação do profissional do médico, né? O lugar de escuta, né? Sim, sim. Porque é importante você escutar o paciente para que você entenda o que está acontecendo, né? Sim, tem que haver no fundo, o médico e o paciente têm de dar de mão dada, não é? No fundo, para haver, mesmo até na adesão à terapia, não é? Eu acho que isso é fundamental. Olha, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas, e inclusive é eu, que sou investigador, mas eu não sou médico, eu queria te perguntar como é que é, no fundo, como é que é viver com esta doença, como é que é o teu dia a dia. Uma das coisas que me fez impressão, é uma expressão portuguesa, né, de Portugal, fez-me impressão foi numa conferência digamos, dedicada à encefalomite miálgica e síndrome de fadiga crónica, a ver os depoimentos dos próprios pacientes e como é que eles viviam e realmente quem faz investigação e não faz clínica é um bocadinho abstrato saber como é que é a vida de um paciente. Tu queres dar uma ideia do que é a tua vida, quais são as tuas preocupações, como é que, no fundo... Nuno, é um dia de cada vez. Eu nunca sei como que eu vou acordar amanhã. Sim. Eu tô bem hoje, eu tô legal hoje, eu Ainda bem, consigo ainda dar bem. entrevista e tal, mas eu não sei como que eu vou estar daqui a pouco, entendeu? E eu tô num momento que eu tô relativamente estável, né? Que a doença tá relativamente estável, então eu tô conseguindo produzir até certo aspecto. Mas, por exemplo, teve um período agora, há menos de um mês atrás, que eu tive umas crises desautonômicas muito fortes, em que eu estava passando muito mal. E, e toda vez que essas crises vêm, eu sou tomada por um medo muito grande de ser algo que vai se estender. Sim. Quando dizes Enquanto, crises enquanto desautonómicas, o que é isso para quem não segue muito bem isso? Tem a ver mais com sentes que a pressão arterial não está bem controlada, o teu batimento cardíaco também não está controlado, como é que isso... variação na pressão arterial, variação no batimento cardíaco, náusea, Sim, é, é, cansaço, muito cansaço, sim. sabe? Pois. É, são sintomas mais ou menos assim. Assim, quando acontece por um dia, dois, se mantém por 3 dias, tudo bem, sabe? Mas na hora que o negócio vai se estendendo para 4, 5 dias, 6 dias, você vai entrando em desespero de tipo assim, porque, como eu te disse anteriormente, eu tive uma crise em que eu fiquei 4 meses de cama, Pois, pois, né? pois, pois. Eu tive que encerrar tudo na minha vida. Eu fiquei de cama. Então, eu acho que vem muito esse medo de ter que encerrar tudo, sabe? Há alguma coisa que tu, no fundo, evites fazer para não entrares nessas tais crises? Há alguma coisa que tu, no fundo, saibas de ti própria, de como é que o teu organismo vai reagir e depois, no fundo, atuas em consonância? Exercício aeróbico. É? Ah, ok. Né? Sim. Eu faço pilates, mas eu faço pilates na maior parte do tempo deitada, para tentar um fortalecimento, porque eu vejo também que quando eu paro totalmente de fazer tudo, eu vou perdendo essa força do tronco. Pois. É como se, é como se eu fosse reduzindo a minha capacidade de ficar em pé. Só que eu não consigo fazer exercício em pé. Eu não consigo, eu passo mal. E, inclusive, teve um período em que eu estava fazendo academia e natação. Era engraçado, eu não conseguia fazer exercício de esteira, essas coisas tal, e só fazia um fortalecimento. Na natação, eu conseguia nadar. Eu não sentia nada ali nadando na posição Tal. horizontal. Mas na hora que eu saía da piscina, eu passava muito mal. É. Passava muito mal.
dava ânsia de vômito, me dava tontura, parecia que eu ia desmaiar. Na água, na horizontal, eu perdi a noção do meu corpo, do meu limite. Sim. Eu não sentia o que eu sinto na vertical, em pé, fazendo. Sim, Mas na hora que eu saía, passava o muito. stress da força da gravidade não é exatamente a mesma, digamos, na água, não é? Quando estás a deslocar-se na água. E é interessante, né? Porque eu exatamente uma das coisas que caracteriza a encefalite miálgica, síndrome de fadiga crónica, que a maior parte das pessoas não conhece, são os crashes, não é? No fundo, são aqueles episódios em que a pessoa entra exatamente numa espiral de sintomas que uma pessoa não sabe muito bem. Foi desencadeado porquê? Foi por ter subido as escadas, por ter lido um livro, mas eu gostava de saber a perspectiva de uma pessoa que, no fundo, que experiencia isto no dia a dia. Se, por exemplo, não deixaste de ler livros, não é? Ou não ir a reuniões, digamos, algumas restrições na tua vida, digamos, diária. Sim. Por exemplo, a tendência é que eu trabalhe metade do período. Eu não consigo ir para o hospital e ficar o dia inteiro lá. Na quarta-feira é um dia atípico em que eu fico o dia inteiro lá. E é um dia que eu chego aqui em casa já passando mal. Pois. Se eu fico meio período, eu não sinto nada. Eu chego de boa, tal. Mas na quarta-feira é um dia que eu chego aqui passando mal. Sim. Porque eu fico de manhã e à tarde. Então tu fazes mais ou menos aquela ideia da gestão da energia. Sim, sim. Sentes que tens um determinado envelope, não é, de energia e depois tentas gerir isso ao longo dos dias, não é? É isso? Em geral é isso. Até profissionalmente é o que a gente tem tentado fazer, gerir de uma forma que eu tenha uns intervalos entre um horário e outro para não ter esse crash, né? Sim. E Mas na quarta-feira é mais difícil de conseguir isso e eu chego passando mal em casa. Sim. Pelo teu conhecimento, a comunidade brasileira dos pacientes tenta adotar a mesma estratégia de gestão de energia? A comunidade brasileira, ela Ou é assim, muito heterogénea? A gente tem um grupo de 200 pacientes, de possíveis pacientes. Digo possíveis pacientes porque a gente não sabe o diagnóstico de todos realmente, que eles não passaram por todos os exames, todas as avaliações clínicas que eu tive a oportunidade de passar. Nesse grupo a gente sugere, as pessoas sugerem a gestão de energia e tal, mas acho que cada um leva ali da forma que consegue levar, né? Não sei necessariamente se eles aplicam isso, né? Sim. Porque, na verdade, são pessoas que estão passando por profissionais da saúde que não estão capacitados, que pressionam por exercício progressivo, Sim. que fala que é coisa da cabeça, enfim, coisas nesse sentido. Ainda o gaslighting é muito forte e a falta de informação sobre a encefalomielite miálgica é muito grande. Então, os profissionais da saúde que acabam acompanhando essas pessoas não são profissionais da saúde que estão capacitados a direcionar para esse sentido. Sim. Então, no fundo, tu ficas quase como a tua própria médica, não é? Tu fazes um bocadinho tentativa e erro. Há atividades que tu vais tentando, ou medicamentos, ou fármacos que vais tentando. É uma coisa que tu faças de tentativa e erro, ou não? Quem está me orientando nesse sentido atualmente é a doutora Eloara Campos, né? Que foi uma médica que virou minha orientadora de mestrado, né? E que tem estudado bastante sobre o tema e tem se interessado bastante sobre o tema. Então, assim, eu recebo o atendimento dela, né? Eu tô sobre orientação dela, eu não faço nada sem a orientação dela, assim, ela é a médica da minha equipe, né? Mas não é todo mundo que tem acesso à doutora Eloara, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem condições de pagar consulta e tal. E não tem muitas doutoras Eloaras pelo Brasil, sabe? Na verdade, a quantidade de profissionais na verdade, para te falar a real, assim, 20 anos de busca por diagnóstico, de luta e tal, ela foi a única que eu achei. Sim. Tem o Dr. Rudolph, mas o Dr. Rudolph não faz atendimento clínico, né? Ele
cuida mais da parte de exame, então ele não faz atendimento de pacientes. O Dr. Rudolf é pulmonologista, não é? É isso? Pneumologista, a doutora Eloara também. Tudo. Ok. Ou seja, não Só é... que ele, Diz, só que desculpa. eles trabalham na parte de fisiologia do exercício. Ok. Então, inclusive, a ideia é que seja aberto um ambulatório de dispneia e fadiga. Eles estão muito focados nessa perspectiva da fadiga e tudo mais. Inclusive, eles têm pesquisa de Covid longa correndo, né? Enfim, é isso. Sim. Eu acho que neste momento é preciso, no fundo, haver gente interessada, médicos interessados, que depois tentem, que estejam do lado dos pacientes e que tentem fazer essa tal tentativa e erro, né? Sabe o que eu acho mais difícil, Nuno? Eu acho difícil estimular esse interesse desses profissionais da saúde. Eu fiz diversos eventos aqui no Brasil, né? Quando eu estava na PUC, eu consegui algumas aulas online ali, que inclusive estão disponíveis no YouTube da PUC, né? O que é a PUC? Desculpa, só para clarificar, a PUC? PUC é Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Foi onde eu fiz a faculdade de psicologia. Sim. Foi onde eu fiz Eu comecei a faculdade de psicologia justamente para entrar na área da saúde, para tentar transformar um pouco essa realidade em que a gente vive, sabe? Então, assim, logo que eu entrei na PUC, eu consegui lançar a primeira liga acadêmica de encefalomielite miálgica do Brasil. E, através da liga, eu conseguia fazer aulas online pelo YouTube da PUC ali sobre encefalomielite. Dr. Luiz, doutora Eliana, Dr. Rudolf, doutora Eloara. Várias pessoas deram palestras ali sobre encefalomielite e tal. Mas, apesar da divulgação e tal, eu sinto a falta desse engajamento do médico e interesse pelo tema, né? Não me esqueço muito de uma citação em que a doutora Eliana conta que ela estava dando uma aula aqui no Brasil e para médicos, né, residentes, e durante essa aula ela explicando sobre a encefalomielite e tal, a hora que ela encerra a aula, um residente com a sua prepotência, palavras da doutora Eliana, vira e fala assim: isso para mim é depressão. Pois, sim. Então, assim, eu não sei qual é o caminho ideal para a gente tocar esses profissionais da saúde para eles se interessarem pelo tema, sabe? Eu vejo uma resistência muito grande nesse sentido e uma falta de credibilidade na doença, mesmo por mais que você proporcione informações, entendeu? Sim. Eu sei que isto está um bocadinho fora do âmbito da nossa conversa, mas só queria saber um bocadinho a tua opinião sobre, até pelo próprio nome, não é? Síndrome de fadiga crónica. Não poderá ser essa a razão pelos médicos também não acreditarem, porque o nome também não é muito apelativo e se calhar não caracteriza bem a própria doença? Como é que tu vês isso? Não? Já que também trabalhas na área da saúde pública. Eu vou te falar nem no meu aspecto de quem trabalha na área da saúde, eu vou te falar do meu aspecto como paciente. Sim. Todas as vezes que eu cheguei num consultório e falei que eu tinha síndrome da fadiga crônica, o médico riu e passou a deixar de me ouvir. Sim. Sim, eu lembro-me que... Ou então aquela frase famosa, fadiga eu também tenho. Eu também, isso toda a gente me diz, quando eu falo sobre o síndrome de fadiga crónica a pessoas que não conhecem bem a minha investigação, também a primeira coisa que me dizem é eu ando permanentemente cansado. E eu digo, se calhar também tenho esse síndrome. E eu digo, não, acho que não. Mas pronto. É difícil, não é fácil. Eu acho que a pior parte, assim, Nuno, é muito difícil viver com a doença, é muito difícil os sintomas, é uma doença extremamente complexa que te desencadeia sintomas, assim, terríveis em alguns níveis, né? Lógico que pacientes têm condições mais severas que a minha, inclusive os pacientes que eu conheço, não tem nenhum deles que faça tudo que eu faço, sabe? Mas porque tem sintomas mais graves ou... Não, talvez eles sejam mais graves, talvez eles, não sei, não estão tendo um acompanhamento adequado com o profissional da saúde, não sei explicar, mas assim,
Não são todos que conseguem ter a produtividade que eu tenho. Sim. Isso não significa que minha vida não é restrita. Inclusive, tem muito paciente que acha que eu tô curada e me pergunta se eu tô curada. Mas eles não veem os meus crash. Sim. Eles não veem as crises. Mas eu acho que o ponto que eu quero levantar é que, por mais que tudo isso da doença seja difícil, mais difícil ainda é vivenciar o gaslight vivendo a doença. Sim, sim. Sim, isso era uma das coisas que eu também te queria perguntar, é que nós há um ano conhecemos em Lisboa na conferência sobre a encefalomialgia e a Covid longa na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. E eu conhecia a tua mãe. E ela disse-me uma coisa que eu nunca esqueci, que ela disse-me que no fundo a doença tirou-te algumas coisas, mas também te trouxe uma coisa que foi um propósito. Não foi assim bem as palavras que ela disse, mas a ideia era essa. Eu achei interessante que ela tenha feito essa observação. O que é que achas que ela quis dizer com isso? Se quiseres comentar, eu só estou a dizer exatamente porque está, como tu falaste, que tu fazes muita coisa e os outros pacientes não, se calhar não fazem tanto, sem estar aqui a fazer julgamentos e comparações. Mas exatamente eu acho que no fundo também agora trouxe qualquer coisa que tu também vais levantar, né? Na cama. Hoje a minha vida é encefalomielite miálgica, mas não num sentido da restrição em que a doença me proporciona. Pois. Hoje a minha vida é encefalomielite miálgica no sentido de que ela é a minha tese de mestrado, porque o único estudo epidemiológico que a gente tem no Brasil é de 2009, com critérios ultrapassados. Então, vejo a necessidade de trazer assuntos sobre a encefalomielite miálgica no Brasil. É a minha militância. Eu abri um banner no Palácio do Planalto, né, pedindo a ajuda do presidente da República. Fui obrigada a fechar esse banner. Sim. Eu consegui reunião com a ministra da Saúde, né? Fui atrás. E assim, eu consegui, de alguma forma, dar um pouco de visibilidade. Assim, hoje a gente não pode dizer que os órgãos públicos não sabem da existência da encefalomielite miálgica. Pelo menos sabem da existência da Ivana Andrade, né? Pelo menos eles sabem a existência de alguém que vai ficar pentelhando eles até eles tomarem ação, né? Porque a ação eles ainda não tomaram. Sim. Olha, já que falaste essa parte que tiveste uma reunião com a Ministra da Saúde brasileira, como é que é falar com os políticos, ou como é que os políticos encaram, digamos, uma conversa com uma paciente como tu? E muito bem informada, a primeira coisa, né? Mas gostava de saber, porque isto até te vou dizer para cientistas que nós não estamos muito habituados a falar com políticos. Isto é um desafio, não é? Porque os políticos têm a sua agenda, têm a sua agenda e os pacientes têm a sua, né? Como é que... é um desafio e cheio de promessas vazias, né? É um desafio muito difícil. Assim, apesar de que com a ministra ela foi muito receptiva, ela foi muito aberta. Antes de ter a reunião com a ministra, eu tive uma conversa com o Rudolf, com a Eloara, né, sobre o que eu perguntaria, o que eu pediria, né? Porque de certa forma a gente, assim, a princípio eu tinha cogitado de pedir um PCDT, né? Porque a gente ainda não tem protocolo de diretriz e tratamento aqui no Brasil para encefalomielite miálgica. Acontece a mesma coisa em Portugal também. Então, a primeiro momento, eu ia pedir um PCDT. O Rudolf sentou comigo, a Eloara sentou comigo, aí a gente virou e falou assim, não adianta a gente pedir um PCDT, porque o Rudolf e a Eloara já lidam com uma doença rara há muitos anos, que é a hipertensão pulmonar. Então, eles já têm a experiência de ter o PCDT, eles fazerem um PCDT que não se enquadra no quesito da doença. E outra coisa, se ninguém cogita essa doença, quem que vai procurar esse PCDT ali, né? Aí o Rudolf virou e falou assim para mim, Ivana, peça um centro de referência. Sim. E foi o que eu pedi. E eu cheguei lá com fundamentações teóricas, com fundamentações de vivência. Levei a irmã de um paciente severo junto comigo, né?
e apresentei toda a realidade da situação, levei os gastos que a encefalomielite miálgica desencadeia através de artigos científicos, né, tal, e virei e falei assim, olha, eu estou aqui para te pedir um centro de referência no Brasil, porque a gente não tem nenhum, a gente não tem um protocolo de direito de tratamento, a gente não tem centro de referência, a gente não tem profissional da saúde capacitado, quero um centro de referência. Ela me disse que era totalmente possível tornar o Hospital São Paulo, que é onde eu e o Rudolf e a Eloara estamos, porque no dia eu citei que o Rudolf fez PhD em Harvard com David Sistrom, não sei o quê, e ela me disse que era totalmente possível tornar o Hospital São Paulo um centro de referência nesse atendimento. Sim. Deixa-me só te perguntar uma coisa. Em relação aos centros de referência, essa decisão tem que ir ao nível federal ou pode ser visto a nível estadual? No Brasil. Eu acredito que possa ser visto a nível estadual, questão é você ter o investimento público, né? Se você nesse aspecto, a gente estava pedindo investimento público do Ministério da Saúde para que a gente conseguisse estruturar esse centro de referência para atendimento desses pacientes aqui no Hospital São Paulo, né? Foi. E foi o que a gente pediu. Ela falou que era totalmente possível e me repassou para a equipe dela, né? Porque não é ela que dá andamento nisso, é a equipe técnica. Sim, que faz o seguimento. Só que a equipe técnica tem me enrolado desde então. Pois. Eu queria te perguntar em relação a isso. No fundo, tu pediste uma audiência com a Ministra da Saúde. Foi isso? Que Ou acontece? Como é que isso se processa? Eu consegui chegar nela através de uma deputada federal, que é a Érica Cocai, que é a deputada federal que propôs a lei que institui políticas públicas para encefalomielite miálgica a nível federal. Essa lei ainda não foi aprovada, mas ela está em tramitação. Ela ainda não foi sancionada pelo presidente, mas ela está em tramitação, passando pelas comissões que tem que passar. Mas a gente tem a lei de Goiás aprovada, eu consegui aprovar a lei, ela foi sancionada pelo governador, que institui políticas públicas para encefalomielite miálgica. Só que quando uma lei é aprovada, não significa que ela está funcionando já. Você tem que discutir com a Secretaria de Saúde para que a Secretaria de Saúde implemente essa lei. Então, a gente está numa fase de negociação com a Secretaria de Saúde para que essa lei seja implementada. A gente teve algumas reuniões com eles, inclusive o Dr. Luiz, Dr. Eliana participaram, Dr. Eloara, como os pesquisadores que vão dar orientações para quem for implementar esse processo da lei. Nesse momento está meio parado por causa da burocracia deles lá. Então, assim, lidar com política é muito difícil, sabe? É muito árduo e são promessas muitas vezes vazias e frustrantes. Sim. Ou seja, mas tiveste uma audiência, sei lá, de 5 minutos, tiveste que fazer uma apresentação, foi assim, só para ser um pouco mais concreto? Como é que foi essa? Com a ministra? Com a ministra, sim. Com a ministra eu tive 5 minutos para falar. Sim. E trouxeste que slides ou um flyer? Nada. Você não tem. Tinham 5 pautas diferentes. Eu fiquei chocada, Nuno. Eu nunca vi uma pessoa inteligente quanto ela ou bem orientada, porque ela sabia falar profundamente sobre todos os temas. Tinham 5 pautas envolvidas ali, dentre elas a encefalomielite miálgica. Aí cada um tinha um tempo a falar, mas ela já chega assim, ó, estou com pressa, tem horário para a próxima reunião, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tive 5 minutos para falar, Nuno. 5 minutos para resumir todo o contexto da encefalomielite miálgica e que precisávamos de um centro de referência. E ainda dei voz para Mariana, que era a irmã do paciente grave. E eu acredito que ela foi tocada, porque, assim, a única pessoa que ela tirou foto sozinha foi eu. O resto ela tirou em coletivo. Foi. Então, assim, eu não sei, eu acredito que ela foi tocada. Não sei se por se tratar de uma doença que afeta 3 vezes mais mulheres do que homens, né? Não sei o que foi, enfim, não sei se foi as palavras, não sei se foi os dados apresentados, mas ela pareceu ter sido tocada. Mas, infelizmente, a equipe dela está travando, sabe? A equipe dela está travando. E a gente tem que lembrar agora que a ministra caiu, né? Pois. Pois, está bem. Está bem. Agora trocou. E agora tens que ficar à espera que uma nova equipa venha? Como é que é isso?
no dia da troca de ministro, a gente teve uma outra reunião com a equipe dela que fica enrolando a gente. Aí eles viraram e falaram assim: nossa, concordamos plenamente que precisamos de um centro de referência de encefalomielite miálgica. Mas agora, como toda a gestão alterou, a gente precisa pedir autorização para os superiores. Mas eu já tive uma reunião com a Cocai, com a Érica Cocai, que é a deputada que conseguiu a reunião com a ministra, né? E ela está articulando uma reunião com o Padilha, que é o novo ministro, né? Mas é isso. Você caminha, aí chega lá na frente, a pessoa cai, aí você volta lá no início para tudo de novo. É preciso ter muita paciência para que as coisas se concretizem, não é? É difícil, não é fácil, Nuno, não é fácil. Sim. Inclusive, agora, no mês de maio, eu decidi fazer o primeiro ato oficial do Brasil de conscientização da encefalomielite miálgica, né? Então, eu estou recolhendo sapatos e eu vou expor esses sapatos ou no Senado ou na Câmara dos Deputados, com flyers explicando sobre a doença e tal, para uma ação de conscientização da encefalomielite miálgica e tentar pressionar no sentido de que sejam feitas políticas públicas para a encefalomielite miálgica. Olhem para essa doença. Sim. Ou seja, vais a Brasília. Novamente. E essas idas a Brasília, Nuno, elas me causam um preço muito grande. Teve uma das minhas idas a Brasília que eu apaguei no meio do aeroporto. Eu dormi. Sim. Sozinha. Eu imagino, porque estas atividades, no fundo, já para uma pessoa normal, já são estressantes. Ter que lidar com um ministro e com políticos não é uma situação fácil. Nomeadamente, como tu, que tens esta condição, não acho que é uma coisa que seja nada trivial, não é? E depois isso cria alguma... No fundo, eu acho que deve criar alguma ansiedade, não é? E depois não ver as coisas a correr. Ansiedade, cansaço, né? Porque bate e volta de avião, você pega o avião, chega lá, fila de avião, aí depois, enfim, é muito cansativo. Sim, o Brasil não é como Portugal, que é um retângulozinho, não é? Na Europa. Vocês têm uma distância muito grande entre... Eu não sei, quantas horas é que é de São Paulo a Brasília, de avião? 2, 3 horas? Deve ser 1h e pouco, 1h20, mais ou menos. Ok. Olha, queria... Mas o problema não é nem o avião, o problema é aquele tanto de gente, fila, não sei o quê. Sim. Olha, eu queria te perguntar que tu tens um podcast que é chamado Chronic Pod, não é? É isso? Tratas destes assuntos. Ou seja, para além de seres paciente, estás a tirar mestrado, lutares pelas lutas de políticas de saúde pública, tens Chronic Pod, e depois ainda vamos falar mais de outra coisa. Primeiro, como é que tu tens tempo para isto tudo? E agora eu até dizer, como é que tens essa energia toda? Porque eu acho que... E por isso é que eu acho que se calhar a ministra viu essa força interior dessa tua dedicação e ficou sensibilizada, porque isto eu acho que eu ficaria sensibilizado. E eu queria te perguntar, para além disso tudo, que Natasha então fizeste este Chronic Pod, eu não sei desde quando é que está a funcionar, mas como é que tudo se passou, qual é que é o objetivo, como é que tem sido essa experiência, já que isto também é um podcast, e assim trocamos, nós dizemos em português, galhardetes. Nuno, eu percebi que a dificuldade de compreender a encefalomielite miálgica e de saber que é encefalomielite, porque assim, eu tento um ativismo já há muito tempo nas minhas redes sociais sobre a encefalomielite miálgica e eu vejo um baixo engajamento. Mas a gente tem que lembrar que 90% dos pacientes não são diagnosticados. Eu vejo que quando eu falo muito dos sintomas e tudo mais, o engajamento aumenta um pouco. Mas se eu chego e falo encefalomielite miálgica, ninguém sabe o que é isso. Eu comecei a perceber que se eu ampliasse o meu leque para doenças crônicas, eu atrairia mais pessoas que poderiam se identificar e talvez ter uma ideia do que é encefalomielite miálgica e talvez até identificar os próprios sintomas, procurar uma ajuda mais adequada e etc.
Eu pensei nessa perspectiva de uma ampliação de leque, Sim, né? sim, E percebi também que o paciente precisa muito desse lugar de fala, né? Desse lugar de poder. Porque esse lugar de fala é tomado dentro das consultas médicas. Eles sim, não podem falar dos sintomas, eles não podem falar. Porque o médico já tem uma conclusão pré-formada e vai o gaslighting, né? Então, compreender essa realidade do paciente com doença crônica, de difícil diagnóstico e tal, isso auxilia outros pacientes no processo deles. Além disso, o Chronic Pod, ele também é aberto para profissionais da saúde, né? Entrevistei também profissionais do direito, né? Para esclarecer dúvidas desses pacientes sobre do que eles têm direito como um paciente crônico, o que eles não têm direito, sabe? Então, assim, eu tive uma perspectiva nesse sentido. Eu preciso ampliar meu leque para que mais pessoas compreendam, entendam e acessem o contexto da existência da encefalomielite miálgica. sim. Sim. E como é que tem sido a resposta ao podcast? Tens tido muitos subscritores? Tem havido interesse das pessoas? Como é que isso está? Também estás no início, não é? Cara, tá no início e confesso que, por exemplo, eu já tô no Instagram do podcast, tem 2.000 e tantos seguidores. No próprio podcast não tem tantos. Eu acho que tem 130, 120 e poucos, não sei. Mas no Instagram do podcast já tem 2.000 e tantos seguidores. Eu tenho uns 5 anos de militância e tenho 3.000 seguidores. Então, Sim, assim, quando você amplia o contexto para um leque de doenças crônicas, a facilidade de comoção é maior, né? E eu percebo também que doenças mais conhecidas, tipo assim, por exemplo, o episódio que deu mais visualização, mais engajamento foi o episódio sobre câncer. pois, pois. Câncer é uma doença que todo mundo sabe o que é, Sim, entendeu? sim. E E não há muito interesse, por exemplo, na Covid longa? eu ainda não fiz nenhum episódio sobre a Covid longa. E tenho. Assim, na verdade, preciso aprender como fazer isso. Porque eu sei que algumas mídias, elas bloqueiam o termo Covid. Sim, ok. Ela bloqueia a entrega desse contexto, desde a pandemia. Então, assim, tanto é que quando eu tento fazer divulgação, até mesmo porque esses dias o Dr. Rudolph estava captando paciente de Covid longa para a pesquisa dele. Ele pediu para eu ajudar a divulgar e tal. Na hora de eu divulgar nas mídias sociais, eu tento trazer uma coisa de contexto pós-viral, mas eu ainda não aprendi exatamente em como fazer isso para que não bloqueie a entrega. Pois. Porque, infelizmente, nossas mídias têm bloqueado entregas com alguns termos específicos, né? Por acaso não sabia disso. Não sabia que. Mas isso É, é um bloqueio ao nível do Brasil ou é geral? eu acho que é internacional. É internacional. Ah, ok. Eu acho que é. É uma coisa, tipo, por exemplo, eu sei que é uma coisa que o Instagram tem. A hora que você vai divulgar no Instagram, a mídia mais forte no Brasil, por enquanto, é o Instagram, né? Para divulgar de publicidade, essas coisas. Eu sei que o Instagram bloqueia. Eu acho que o TikTok também bloqueia. Então, depende muito da mídia. Existem alguns termos específicos que eles bloqueiam. Eu não entendi ainda o que acontece, mas, por exemplo, quando eu falo sobre gaslighting médico, eu vejo que a entrega do meu Yeah, conteúdo reduz. foi. Deve ser Entendeu? o termo Então, gaslighting fica, né, fica bloqueado logo. Sim. então, existem alguns termos que são bloqueados. Então, eu não sei exatamente como eu faria esse episódio de Covid sem bloquear, entende? Pois, pois, pois. Porque eles bloqueiam até pela voz, assim, do termo que você fala, né? Bem, tens que se calhar tens que tentar colocar o teu podcast no Substack, que eles acho que não têm esse mecanismo de bloqueio, acho eu, mas é uma coisa a explorar. Olha, estamos quase a terminar, mas queria te perguntar uma coisa por uma curiosidade minha, porque há um ano atrás, quando nós nos conhecemos então na tal conferência em Lisboa, eh, nós vieste ter comigo e estavas com uma equipa de filmagem porque tinhas uma ideia de fazer um filme. Podes-me explicar o que é que tu querias fazer com esse filme e como é que isso anda? Não sei como é que anda essa iniciativa.
Nuno, eu cheguei a fazer um curso de documentário quando eu cheguei no Brasil. Porque, assim, eu tenho todo o conteúdo aqui, eu tenho até um teaser que eu fiz já do filme. Mas eu tô tentando entender qual que é a melhor forma de fazer isso para que isso tenha um maior alcance, Sim. entende? Eu fiz o curso de documentário até para saber E mais qual é nesse que era o sentido. tema do filme? Só para quem não conhece. O filme é sobre encefalomielite miálgica. É um documentário. Ele chama Morte em Vida. Ok. Sim. E a gente, e assim, eu tô nessa fase de compreender qual que é o melhor meio de divulgar isso. Eu até conversei com um colega meu que ele tem defendido a possibilidade de fazer de defesas acadêmicas, científicas, através de documentários. Eu tinha cogitado em fazer isso, mas ele falou para mim que como essas gravações foram feitas antes de ter a autorização de conselho de ética e tal, não poderia, né? Então não vai poder se enquadrar nessa questão. Então talvez eu faça o documentário e tente uma lei de incentivo de apoio, mas até esse documentário ser lançado e tudo mais, você tem que deixar ele em off, porque não lei de incentivo, mas tipo concursos de documentário, sabe? Para ganhar prêmios e tal. Eu tô vendo a melhor forma, E porque assim, como é que como é que estavas a pensar financiar até o próprio documentário? Era eu fiz financiamento tudo sozinha próprio? até agora. Hã? Eu fiz tudo sozinha até agora. Sozinha. Ou seja, Sozinha. se calhar um dos prazos era se calhar associar-te a pedir financiamento a uma associação de pacientes, não necessariamente no Brasil, não é? Mas internacionalmente. Porque eu sei que existem documentários, há um filme famoso dentro do campo, que é o Unrest, da Jennifer Breya, mas já vi vários documentários, por exemplo, em alemão, e por isso eu acho que a tua iniciativa de fazer um filme sobre a encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica em português, era uma mais-valia para toda a comunidade que fala português, não é? E por isso tens... Sim, eu não desisti disso, não. Eu tô procurando a melhor forma, porque também eu acredito que não adianta, por exemplo, eu fazer um documentário e pôr só no meu Instagram. Pois. Ou no meu YouTube, né? Quer dizer, no meu YouTube. Eu quero um lançamento de um filme. Eu quero um filme que alcance outras pessoas, entendeu? Eu não quero. Eu acho que esse filme tem que alcançar outras pessoas. Então, eu estou nesse processo de gestação e compreensão de qual que é a melhor forma de fazer isso para que isso alcance outras pessoas, entendeu? Sim, sim. Olha, Ivana, eu, da minha parte, estou muito contente com a nossa conversa. Só te quero perguntar se te queres dizer mais alguma coisa para os ouvintes deste podcast. Alguma Eu quero mensagem final? agradecer, Nuno. Eu quero agradecer, eu tenho uma admiração muito grande por você, desde o primeiro dia que eu te conheci, que eu falei para você que eu ia te dar muito trabalho. Sim. E você tem se engajado bastante no contexto de conscientização da encefalomielite miálgica, isso é uma luta que nós fazemos juntos. Acaba que os seus passos com os meus, com o da Joan e com de cada um de nós aí nessa luta, eu acredito que ajuda milhares de pessoas. Então, quero deixar registrada aqui minha admiração por você, quero te agradecer pelo Obrigado. convite. Sempre que você precisar, eu estou à disposição. E é isso, muito obrigada. Não queres dizer onde é que as pessoas te podem encontrar? Não sei. Se tens. Qual é que é o teu handle do Instagram ou do. Não sei se estás no X, estás. Onde é que as pessoas podem te encontrar nas plataformas sociais? Das redes sociais? Eu tô no Instagram, meu Instagram é o Ivana Andrade. E a gente está com um site agora, é o Dr. Eloy e o Dr. Rudolf, que é fadigacronica.com. Basta entrar lá, www.fadigacronica.com, e tem como nos contactar, achar nossas mídias, tá tudo lá. Tá bom. Pronto, terei todo o prazer em partilhar esse website na descrição deste episódio. Ivana, Muito obrigada. muito obrigado por tudo. Uma conversa muito, bem, agradável sobre um tema complexo
e difícil. E valeu. Valeu, Nuno. Tudo aqui. Tamo junto. Vamos Precisando, eu tô aqui. Tá, adeus, até à próxima então. Adeus, até mais. Até mais. E assim chegamos ao fim desta minha conversa com a Ivana Andrade. Se gostaram do que ouviram, peço que subscrevam o meu Substack para receberem a notificação do novo episódio do podcast ou texto do blog. Não custa nada e eu fico extremamente agradecido. Despeço-me com um forte abraço para todos e até ao próximo episódio do Chalupices Constante. Do que lê de manhã no jornal.